E aí, já pararam para pensar no que é que realmente nos move? A psicologia promete essa resposta, mas aqui é que está o detalhe. Não existe só uma psicologia, existem várias. Hoje, a gente vai mergulhar nas diferentes escolas de pensamento que, ao longo do tempo, tentaram criar um mapa desse território tão complexo e fascinante que é a mente humana. Prontos? Então vamos lá. Pois é, e a base de tudo é uma ideia bem poderosa como essa. No fundo, a psicologia é uma grande ferramenta para a gente se conhecer melhor. Entender o nosso comportamento, as nossas emoções, o porquê de a gente fazer o que faz, isso não é só uma coisa de livro, sabe? É uma jornada que pode, de verdade, transformar a nossa vida para melhor. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? A resposta está longe de ser simples, até porque a própria psicologia não tem uma solução única. Ao longo da história, diferentes pensadores apresentaram caminhos, completamente diferentes para chegar nessa tal compreensão. É exatamente essa história que a gente vai contar hoje. E aqui está o ponto principal. Em vez de ser um campo único, a gente encontra um monte de escolas de pensamento, cada uma com a sua teoria, as suas próprias regras, o seu próprio foco. É como se a gente tivesse vários mapas diferentes para explorar o mesmo território misterioso que é a nossa mente. Ok, então a nossa viagem começa lá no finalzinho do século XIX, quando a psicologia começou a nascer como ciência. E claro, como não podia deixar de ser, a primeira coisa foi um debate gigante sobre a pergunta mais básica de todas. Afinal de contas, o que é a mente? De um lado da arena, a gente tinha o estruturalismo. Foi a primeira escola oficial, fundada por um cara chamado Wilhelm Wundt. O objetivo deles era quase como o de um químico, sabe? Eles queriam quebrar os processos mentais nas suas partes mais básicas, como se estivessem desmontando um relógio peça por peça, para entender como funciona. Do outro lado, como rival, veio o funcionalismo, com William James, que olhou para isso e perguntou: peraí, legal, mas para que serve isso? Qual é a função da consciência no mundo real? E no meio dessa briga de vamos desmontar tudo, aparece a psicologia da Gestalt. Os teóricos dessa escola disseram, calma lá, não dá para entender uma música analisando cada nota separada. Eles focaram na percepção, defendendo que a nossa experiência é uma coisa só, um todo. E que esse todo é sempre maior e diferente da simples soma das suas partes. Avançando um pouco no tempo, o século XX chega e, uau! O campo da psicologia foi dominado por dois gigantes, duas forças opostas que definiram o debate por décadas. De um lado, o foco no que a gente pode ver e medir, do outro, naquilo que está totalmente escondido. Primeiro, vamos falar do behaviorism, ou comportamentalismo. Liderada por figuras como Watson e Skinner, essa escola disse o seguinte: para a psicologia ser uma ciência de verdade, ela só pode estudar o que dá para ver e medir, o comportamento. Para eles, a mente era uma caixa preta. O que acontece lá dentro não dá para saber, então não interessa para o estudo científico. O que importa é como o ambiente, com recompensas e punições, molda o que a gente faz. Todo mundo já ouviu falar do cachorro do Pavlov, né? Mas a genialidade disso, a grande sacada, não está só no cachorro salivando. Para os behavioristas, essa experiência foi uma revolução, porque mostrava que até as nossas reações mais básicas podiam ser aprendidas e moldadas pelo ambiente. Significava que o comportamento não nasce com a gente, ele é uma resposta aos estímulos. E esse processo virou uma base para explicar quase tudo sobre a aprendizagem. E do outro lado, numa oposição completa, total, a gente tem a psicanálise de Sigmund Freud. Freud virou a psicologia de cabeça para baixo, mudando o foco para dentro. Ele argumentou que as verdadeiras forças que nos movem são internas e, na sua maioria, inconscientes. Foi uma ideia radical na época, a de que nossos desejos, medos e memórias escondidas moldam quem somos sem que a gente nem perceba. E para explicar isso, a metáfora do iceberg é perfeita. A nossa mente consciente, aquilo que a gente sabe que está pensando e sentindo, é só a pontinha do iceberg que fica fora d'água. A massa de gelo gigante, enorme, que está submersa e que realmente dita o nosso rumo, essa é a parte que a gente não vê. E ali, segundo Freud, que moram nossos instintos e conflitos mais profundos. Chegando mais ou menos no meio do século, começou a rolar um incômodo. Muitos psicólogos sentiam que tanto o behaviorismo, com a gente sendo só um produto do ambiente, quanto a psicanálise, com a gente sendo controlado por conflitos sombrios, era tudo muito pessimista. Parecia que faltava algo essencial, a capacidade humana de escolher, de crescer, de buscar o seu melhor. E foi aí que nasceu uma revolução. Olha, essa tabela aqui resume a treta toda de um jeito ótimo.
O behaviorismo dizia, somos moldados pelo ambiente. A psicanálise dizia, somos controlados por instintos inconscientes. Então a psicologia humanista, chamada de terceira força, chegou com uma resposta diferente, quase um grito de liberdade. Não, temos livre-arbítrio, temos potencial e o que nos move é a busca pelo crescimento. E quem estava na frente dessa revolução, nomes como Carl Rogers e Abraham Maslow, eles trouxeram uma visão muito mais otimista. Acreditavam na bondade que existe nas pessoas e no nosso impulso natural de querer ser a melhor versão de nós mesmos. Essa abordagem foi tão, mas tão influente que hoje ela é vista como a mãe da moderna psicologia positiva. E aí, claro, a tecnologia e a ciência não param, né? A psicologia evoluiu de novo. As escolas mais recentes não jogaram o passado fora, mas construíram em cima dele, trazendo a mente e o cérebro de um jeito científico e que dá para medir de volta para o centro do palco. Lembra daquela caixa preta do behaviorismo? Então, a psicologia cognitiva chegou chutando a porta e disse: é exatamente essa caixa que a gente quer e vai abrir. Eles começaram a estudar cientificamente como a gente pensa, como a nossa memória funciona, como a gente resolve problemas, tratando a mente como um processador de informação super sofisticado. Isso aqui é um exemplo fantástico de como a psicologia evolui. Em vez de uma escola destruir a outra, elas começaram a se juntar. Um psicólogo chamado Aaron Beck, por exemplo, pegou os princípios do behaviorismo sobre como o comportamento é aprendido e juntou com as descobertas da psicologia cognitiva sobre nossos padrões de pensamento. E o resultado disso? A terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, uma das terapias mais eficazes e usadas no mundo hoje. E chegamos na fronteira mais recente, a neurociência. Ela vai ainda mais fundo e pergunta como é que as estruturas físicas do nosso cérebro, os neurônios, as sinapses, como é que tudo isso cria o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz. É a busca pela base biológica da mente. E com aquelas máquinas que parecem de ficção científica, sabe? EEG, ressonância magnética, os neurocientistas conseguem ver o cérebro trabalhando ao vivo e a cores. Isso criou um campo totalmente novo, a neuropsicologia, que conecta a biologia do cérebro com a experiência da mente, revolucionando o que a gente entende sobre tudo, desde a aprendizagem até os transtornos mentais. Ufa! Depois dessa viagem toda, passando por tantas ideias, a pergunta que fica é: e agora? Qual delas ganhou? Qual é que está certa? E aqui é que está a beleza da coisa. Nenhuma delas foi jogada no lixo. Pelo contrário, elas viraram diferentes ferramentas numa grande caixa. Hoje, um profissional pode usar uma lente behaviorista para entender um hábito, uma lente psicanalítica para explorar um trauma de infância e uma abordagem cognitiva para mudar um padrão de pensamento. Cada escola oferece um jeito único e valioso de olhar para o ser humano. Então, para fechar, fica aqui uma reflexão. Será que uma única teoria, uma lente só, consegue explicar toda a complexidade que é essa gente? Ou será que a verdadeira sabedoria está em saber combinar todas essas perspectivas para ter uma visão completa? A resposta, talvez, seja a própria essência da psicologia moderna. Obrigado por acompanharem.